Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga, viu? Eu falo que o intervalo, eu tenho que passar ao vivo os nossos intervalos, viu? Agora entrou, eu não vi, estava conversando com o Zé Márcio, com o Fábio, e pegou todo mundo aqui conversando. Tudo bem, querido? Tudo bem, querida? Vamos começar mais um Gilson Pérez Repórter ao vivo aqui no estúdio da Jovem TV. E hoje eu estou recebendo uma figura que eu quero muito bem. Meu amigo Zé Márcio, ex-secretário de Turismo de Armação dos Búzios e vereador. Boa tarde, Zé Márcio, tudo bem? Boa tarde, Gilson. É difícil, hein, meu amigo? É difícil fazer você vir de Búzios aqui, hein? Não, desculpa, mas o seu pedido aí, o seu convite é uma honra. Não poderia nunca deixar de estar aqui com você, com os telespectadores, né? Enfim, estamos aqui mais uma vez, né? Nós já tivemos aqui um último ano retrasado. Ainda secretário, né? Quando eu estava secretário e agora, né, retornando aqui ao seu programa, né, e participando aqui juntamente com seus telespectadores. É um prazer enorme. Zé Márcio, eu queria que você fizesse aqui, para nós aqui, para o meu telespectador, um balanço desses 2 anos que você ficou na Câmara. É possível? Na verdade... Você ficou na Secretaria de Turismo? Na Secretaria de Turismo. Eu fui eleito em 2012, né? Nós tivemos a oportunidade, graças, né, ao morador de Búzios, ao eleitor, quem me concedeu 588 votos, né? Eu fui o 5º vereador mais votado no município, tive essa oportunidade em 2012 e logo depois, né, da nossa vitória, o doutor André, o prefeito, né, fez um convite para que eu assumisse a Secretaria de Turismo. E, de fato, no momento, eu fiquei muito incomodado com aquilo, apesar de estar lisonjeado de assumir uma pasta de uma secretaria tão importante como a Secretaria de Turismo, mas, ao mesmo tempo, eu me via como um vereador responsável de assumir aquela cadeira que o povo, que a população de Búzios me concedeu esses votos. Então, eu, de fato, relutei bastante em aceitar. Mas o meu objetivo maior, Gilson, em Búzios, é de melhorar a cidade, de executar o que for necessário para que a gente consiga atender a comunidade como no todo. E eu entendi que o executivo, por ser, né, a palavra já diz, executivo, de executa, eu venho da iniciativa privada, né, todos que me conhecem sabem que eu sou do ramo de restaurante há mais de 25 anos, né, que eu tenho um restaurante, que eu trabalho com restaurante, e eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de resolver as coisas da forma que elas têm que ser resolvidas. Você pega um problema e você vai e busca a solução. E o executivo faz muito isso. E conversando com todo o meu grupo e também com os eleitores, né, que me deram essa oportunidade, eu me vi na responsabilidade de assumir uma pasta tão importante para Búzios e também para a região dos lagos. Sabe, mais importante de Búzios, né? Enfim, então eu não poderia também fugir dessa responsabilidade no momento que o prefeito, a cidade não tinha um quadro para... eu sei que tem alguns, mas o prefeito me confiou. Eu sou legítimo, né, morador de Búzios, comerciante de Búzios, sempre militei no turismo da cidade, já fui diretor da associação comercial, presidente da associação comercial, juntamente trabalhando com a associação de hotéis, enfim, as entidades, o trade todo, e eu me senti qualificado e também fui, né, incentivado por esse trade a assumir uma pasta que nós sempre buscamos essa pasta para que nós realmente pudéssemos fazer o trabalho, né, que é devido para o nosso município. Nós participamos de feiras como nunca antes. Nós tivemos, você mesmo foi, na época, o secretário de Cabo Frio, você esteve presente em todos os estandes, né, que nós montamos. Nós tivemos participando de feiras no Brasil e também no exterior. Nós levamos a marca Búzios, nós levamos a divulgação de toda a cadeia da nossa cidade, da hotelaria, nós divulgamos, nós levamos, né, os atrativos da nossa cidade, os atrativos naturais, as belas praias, né, enfim, a noite buziana, a gastronomia de Búzios. Nós tivemos essa oportunidade de divulgar Búzios para o Brasil e para o mundo. Isso nós colhemos bastante fruto através desse trabalho, onde nós tivemos um aumento significativo, né, do número de turistas. Nós não tivemos baixa temporada em 2013, 2014. 2015 veio a crise,
né, os recursos, né, na próxima. Eu até digo que eu tive sorte porque eu saí no momento certo, onde a crise chegou e os recursos tiveram que ser reduzidos. Infelizmente foram reduzidos nessas pastas que talvez as pessoas acham que não são de prioridade. Estão sempre falando em educação, em saúde, o que é extremamente importante, mas essas pastas você consegue buscar até recursos, né, para saúde e educação, enfim. E o turismo sempre, a cultura, é sempre, né, sacrificada no momento de crise. Então os orçamentos foram reduzidos e aí o novo secretário assumiu e eu diria que infelizmente nós estamos até agora deixando aqui uma observação, nós estamos realmente deixando a desejar, né, com o turismo na nossa cidade por falta de recursos, por falta de investimento e talvez até por falta de criatividade, por falta de um trabalho, né, que você tem que amar o que você faz. E eu fiz isso com muita vontade, com muito amor, envolvendo todo o trade, trazendo para discussão, planejando as ações que foram feitas, exatamente discutido com o Convention Bureau, que representa as pequenas pousadas, os hotéis de Búzios e o comércio de Búzios. Então nós fizemos essas ações, né, respaldada pelo Convention Bureau, que esteve conosco ali, sempre discutindo as ações, os eventos, calendário de eventos que nós nunca tivemos na nossa cidade, um calendário oficial, né, de janeiro a dezembro, que foi cumprido praticamente na íntegra. Nós devemos ter cumprido, né, em torno de 90% de todos os eventos que nós colocamos, seja eles privados, ou seja eles do municipal, ou os eventos que foram captados, né, de fora, como o Búzios Love, que foi um evento de sucesso, que já está indo para a 3ª edição, né, comemorando o Dia dos Namorados, a Semana dos Namorados. Enfim, nós trabalhamos na questão da sinalização turística. Eu fui ordenador de várias ações do município, como a sinalização turística do município, que não tinha. Nós fomos buscar recurso federal para poder instalar essas placas no município, que hoje está aí para todos, né, quem quer ver, está ali, né, instaladas. Nós trabalhamos também para buscar recurso para uma escola gastronômica, que vai ser ali na Manuel Turíbio, em frente ao restaurante Buzim. Já começou a obra? A obra, ela está aguardando a legalização, a regularização do terreno, que depois fomos descobrir que o terreno não estava documentalmente liberado para que o recurso fosse, né, encaminhado para iniciar as obras. Então, são coisas, cursos, né, de capacitação, que a cidade também, instalamos o centro de idiomas inglês e espanhol, que não tinha no município, dando condições para o trabalhador de Búzios se aperfeiçoar, se qualificar, enfim, vários outros cursos, porque o que acontece, Gilson? Nós sempre tínhamos um problema na cidade. As pessoas de fora vinham... Ocupava o espaço do buziano, do trabalhador, que ali, né, luta o ano inteiro procurando seu emprego, chega na alta temporada, chega um mais bem qualificado, aí o morador de Búzios perdia essa vaga para uma pessoa que vem do Rio de Janeiro, que vem de Niterói, né, que lá tem facilidades de cursos. Então nós trouxemos tudo isso através da Secretaria de Turismo, em parceria com a Secretaria de Educação, né. Quero deixar aqui um abraço, agradecer a secretária Deise, que tem sido uma excelente parceira em todas essas ações, né, que eu realizei no turismo, e também dando continuidade através da Câmara de Vereadores. Nós temos estado conjuntamente, né, trabalhando junto ali com a Secretaria de Educação e também com toda a sua equipe. Quando você falou em recursos, você não acha que o turismo, pelo menos da nossa região, devia ter verba própria? Um orçamento, ao invés de ser um orçamento, um percentual do orçamento obrigatoriamente tinha que ir para a Secretaria de Turismo? Gilson, essa é uma questão que eu venho falando há muitos anos. Desde que eu cheguei aqui em Búzios, né, na região, o problema é que sempre os governantes, eles, né, se instalaram, administraram a cidade em 2 tripés, né, que eu diria que é o royalty do petróleo, né, e o turismo. Mas o turismo com praticamente nenhum investimento. Todo mundo só buscava, achava que o royalties do petróleo não ia acabar e tinha a tendência de aumentar. Então todos os prefeitos, né, vamos aqui falar a verdade, não só de Búzios, mas de toda a região, acomodaram. E aí esse acomodamento gerou o que nós hoje estamos pagando a conta. Menos Rio das Ostras, né? Rio das Ostras, né, por um orçamento muito alto, uma administração... Né, é que muita gente não sabe que Riverton Mursi
deixou um percentual do royalties de petróleo guardado numa, como é que ele disse Você lá? está falando de Macaé. De Macaé, perfeito, Macaé. Riverton Musso foi prefeito de Macaé. Aí quando foi agora, os prefeitos disseram que ele não queria, né? Aí disse, eu não sei por quê, porque ele tinha 650 milhões guardados. Então, e se tivesse exatamente usado no momento certo os royalties para investir, né, numa economia alternativa, porque eu falo que tem aí um leque de economia alternativa não poluente que poderia estar sendo instalado aqui na região, né, e investir mais no turismo, porque nós, Búzios principalmente, vamos falar de Búzios, a nossa única economia, a economia mais forte é o turismo. Só, então você não pode, mas turismo passa por investimento em infraestrutura. Nós temos que sanar a questão, por exemplo, do esgoto da nossa cidade. É algo essencial, saneamento básico. Se nós não cuidarmos disso, nós vamos estar com o futuro comprometido. E o momento é agora. Eu acho que já está comprometido hoje, não está não? Não, não. Graças a Deus, comprometido não está. Pelo que eu tenho lido aí, o que o Rio Una está fazendo lá já está matando. Mas se nós não tomarmos as providências, né, cabíveis a partir de já, como eu, né, tenho como vereador, eu tenho, né, feito levantamento, estudado esse contrato da Prolago, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras, né, para que a gente conheça mais o que foi feito, saber o que pode ser feito. Está sendo feito estudo lá através dessas duas secretarias, né, das alternativas, dos investimentos que precisam ser feitos. Nós recém aprovamos na Câmara de Vereadores o Plano Municipal de Saneamento. São ferramentas que são essenciais para que você possa buscar recursos federais. Sem esse plano, como a política de saneamento também, que tem que ser aprovada, é a última ferramenta para que a gente tenha aí esse conjunto para buscar os recursos, nós não vamos conseguir recursos extras, né? Porque o contrato foi feito, assinado e renovado agora, recentemente, no governo anterior, para 2041. Se nós ficarmos aguardando a Prolagos realizar o saneamento da nossa cidade em 2041, vai ser nós vamos nadar na lama. Vai ser praia de bosta, né? Na nossa merda, vamos dizer, desculpa a palavra. Não tem outra saída, vai ser esse, até 2041. 2041. Brincadeira. Então, isso, brincadeira. Nós temos que, né, é isso que eu falo. O problema existe na nossa casa, existe em qualquer governo, mas o governante, o vereador, o prefeito, né, os secretários, enfim, e a população tem que buscar alternativas de soluções para esses problemas. Eu digo porque se a gente ficar aqui reclamando, nós não vamos sair do lugar. Ainda há 15 dias atrás, Zé Bonifácio esteve aqui e até discutimos aqui, porque eu tenho uma que eu digo que todos os prefeitos que passaram pelo entorno da Lagoa de Araruama tinham que estar presos. Porque ficar jogando bosta nessa lagoa até hoje foi um crime ambiental sem tamanho. E o pior não é isso não, e continua. Agora, por exemplo, está se aliviando aqui, jogando para lá. Vai cair tudo em Búzios, não tem outra saída. O que acontece é aquela máxima, né? A gente sabe que os governantes têm uma mentalidade, às vezes, pequena. Eles acham que fazer obra de saneamento, obra debaixo da terra, não dá voto. E aí a irresponsabilidade é tão grande porque eles se acham que 4 anos, 8 anos vão deixar o problema para o próximo. Vou deixar, né? Isso aí não é minha responsabilidade. Daqui a pouco, quando estourar, né, vem o prefeito da atualidade e resolve. E aí resolver um problema depois dele estar instalado é algo praticamente inviável no município. Quando eu falo em verba própria, por exemplo, a taxa dos transatlânticos vai para quem? Para o turismo. Ela é toda para o turismo? Ela é toda para o turismo. Então dá uma certa independência, porque por lá são 100 e tantos navios. Na verdade, nós estamos falando de em torno de 300 mil pessoas que desembarcam na temporada de transatlântico. Vezes 12, 13 reais, que é a taxa, eu não sei quanto é que está lá. Exatamente. Mas esses recursos, como eu digo, ele tem que ser usado, por exemplo, na reforma de infraestrutura, por exemplo, né, do PIR do centro, que é um PIR público. Né, o recurso, além de fazer a divulgação, vender o destino, colocar o produto Búzios na prateleira, você ir para as feiras, você buscar fazer ações, né, de divulgação e de marketing do município, você também tem que estar preocupado com a segurança, porque turismo é segurança. Educação nos cursos de qualificação também é turismo. Saúde, nós temos que ter uma saúde adequada para atender os turistas. E hoje o que tem acontecendo na saúde, né, da nossa região, né, exceto, eu vou dizer, não
desmerecendo os outros municípios, nós temos recebido mais de 60% do atendimento do hospital está sendo, né, de cidadãos de outro município, daqui de Cabo Frio, de São Pedro, enfim, de outras cidades que, na verdade, estão com a saúde, né, deficiente. E, consequentemente, num momento de, né, doença, as pessoas correm para buscar um socorro. E isso é o direito do cidadão. É obrigação de qualquer cidade, de qualquer governante, de qualquer hospital, atender, né, o cidadão, seja ele da cidade ou turista, enfim, de quem for. Então, isso é uma questão que tem que ser trabalhado a nível de região. Não podemos hoje só jogar as responsabilidades em um município. Então, nós temos que dividir isso como um todo. Isso aí eu digo que é uma incompetência do governo federal. Pô, eu chego no Japão agora, pago uma Coca-Cola lá, 1 minuto depois já está debitado na minha conta aqui. O cartão do SUS devia ser para isso. Você vai operar o coração lá na tua cidade. Você é de onde? Cadê o cartão? Eu sou de Cabo Frio. Bom, a verba da cirurgia vai para Búzios, não para Cabo Frio. Eu acho que resolvi o problema. Aqui, Cabo Frio está o mesmo problema. Você fechou o hospital de Barra de São João, você viu lá, pode passar lá, aí botou uma seta, emergência, UPA de Cabo Frio. E a UPA de lá, por exemplo, não é estadual, é municipal. E o município paga e o Estado manda você ir para lá numa coisa que ele não dá nada. O Estado também está negligenciando muito. Demais. O Estado está quebrado. O Estado, 800, não está repassando, não estão repassando os recursos devidos para a saúde, para a educação e, consequentemente, isso está gerando um caos nos municípios. E eu vou dizer, Búzios ainda está em melhor situação porque tem conseguido fazer, né, uma gestão com recurso. Né, nós perdemos em torno de 40 milhões ano. Isso é em torno de 3,5 milhões por mês, né, dos recursos oriundos dos royalties. Então, sim, mas a trimestral, né, que ainda era maior. Exatamente, né? Mas dividindo isso, né, mensalmente, o valor chega a 3,5 milhões. Então, você imagina, você, morador, você, né, uma dona de casa... a trimestral era bem maior, hein? Não, mas isso aí nós estamos diluindo durante 12 meses. 12 meses dá só isso? Quanto era o royalties? 13,5. Era em torno, nós estamos falando que o nosso orçamento era em torno de 240 milhões ano. Perdemos 40 e pouco, nós estamos agora na faixa de 205 milhões. Pensei que você tivesse perdido mais. É verdade. Cabo Frio perdeu mais, Rio das Ostras, Macaé, proporcionalmente, né, a arrecadação, o valor foi muito superior. Você traz aí um monte de coisa que eu estou curioso para saber o que está escrito nesses Na verdade, que você trouxe aí. Vamos lá. Isso tudo aqui, Gilson, são realizações, como você falou. Que eu quero saber. Que você quer saber. Prestação de conta que você está fazendo aqui. Prestação de conta. De secretário de turismo e já há quase um ano de vereador. Nós estamos falando aqui do centro, como você me perguntou e eu não consegui concluir, que nós entramos em outros assuntos. O Centro de Informação Turísticas, né, que nós abrimos o Centro de Informação Turística na Rasa. A Rasa também é Búzios. A Rasa é a chegada principal. Nós recebemos mais de 80% dos turistas que vêm para Búzios, vêm pela Rasa. É a entrada principal, é a BR principal. E ali, aquele bairro sempre foi esquecido. E nós levamos um centro de formação turística ali, instalado, onde ali o turista chega, recebe as primeiras informações, além do pórtico, que é a estrutura maior. Antigamente, né, era só o pórtico. Você conhece, para quem conhece. Centro de Formação Turística na Asa. Então, ali nós fazemos o primeiro atendimento. As feiras, como eu falei, os eventos, calendário de eventos, que eu já citei, os cursos de qualificação profissional. Né? Nós fizemos eventos lá, nós fizemos o Bolshoi em Búzios. Você imagina, né, a companhia Bolshoi ali no campo da SEB, no campo principal da cidade. Mais de 6 mil pessoas estiveram ali gratuitamente. Todo mundo saindo ali emocionado. Eu falo até porque eu lembro como se fosse hoje, as pessoas chorando com a apresentação. Foi algo fantástico. O senhor prefeito Pedro Bertolucci, prefeito de Gramado, que revolucionou Gramado, que mudou a história do turismo de Gramado, nós trouxemos para uma palestra para os empresários de Búzios, para eles entenderem o que é turismo, a responsabilidade que tem o empresário e o cidadão, né, no futuro do turismo da cidade. Nós não podemos esquecer que o governante passa,
mas os empresários vão ficar para poder dar continuidade no futuro dessa cidade e no futuro dos jovens que estão aí hoje procurando mercado de trabalho. Então nós precisamos de trazer a responsabilidade também, né, para o cidadão. A infraestrutura, como eu falei, trabalhei, né, constantemente juntamente com o secretário de Ordem Pública, o secretário de Serviço Público, para fazer um ordenamento na cidade, ali no Pier do Centro, aqueles vendedores que infelizmente tinham a cultura de vender passeios ali, eles brigavam até. Por muita Gilson. coisa, você não Eles podia chegavam, passar eles de carro a brigavam pé que eles vinham na 3, frente do 4. turista, né, com palavras de baixo escalão, aquela. Então, tudo, né, que não é devido a uma cidade do nível de Búzios. Então nós ordenamos ali, nós colocamos, né, uniforme naqueles vendedores, nós, né, evitamos que eles vendessem o passeio de escuna, por exemplo, ali no Pia. Levamos para as escunas, para as agências de viagem, para as pousadas, para que evitasse esse confronto com o turista. Restauração das esculturas da Cristina Mota, uma grande parceira. Nós restauramos, nós fizemos, né, toda a Brigitte Bardot foi feita uma nova, fizemos lá a inauguração, trouxemos a mídia deu um apoio tremendo, toda a mídia, né, local, a mídia estadual teve cobrindo todas essas ações nossas e, consequentemente, isso gerou, né, Búzios com um marketing ainda maior. A questão do transporte, o desordenamento da forma que era, ônibus, micro-ônibus, vans que não tinham capacidade de rodar no município e que nós, através, né, de uma parceria turismo com a ordem pública, nós fizemos, né, constante blitz para poder ordenar isso, para ver a documentação. Isso tudo protegendo o turista. Porque se acontece um acidente, como nós já vimos vários, uma escuna, né, por exemplo, afunda, né, como aconteceu o catamarã no ano passado, que em Búzios, infelizmente, graças a Deus, não teve nenhum óbito, vítima, mas, né, foi um choque tremendo. E você sabe que uma notícia ruim em Búzios, ela sai, né, nós até no pagamos exterior. até hoje pelo Tô na Galeia, né? Sem dúvida. Ordenamento do turismo que eu falei. Ações com taxistas, trouxemos os taxistas para também treinamento em parceria com o Sebrae. Né? Demos a ele o taxista legal, cursos para que eles pudessem entender essa relação. Fazer isso lá? Não fizemos. Pô, aqui nós fizemos, foram meia dúzia de taxistas. Rapaz. Não, nós fizemos com todo. Não quiseram. Búzios tem uma grande vantagem. As pessoas são participativas, elas têm um amor muito grande pela cidade. Elas, desde que eu entendo por gente em Búzios, as pessoas querem participar, mas elas precisam ser motivadas. E às vezes, quando elas não têm apoio, não têm respaldo do governo, ninguém abraça eles começam, claro, a criticar, a falar mal. Mas quando vocês trazem ele para dentro do processo, eles se sentem parte, né, desse processo para melhoramento da cidade. Eu sempre falei isso dos empresários de Búzios, sempre foram participativos, sempre. Muito. Isso aí a gente não pode, de fato, né, não pode, temos que dar César o que é de César. É verdade. Então, enfim, nós trabalhamos, né, com o objetivo sempre de buscar as soluções dos problemas da cidade, que nós sabemos que em 3 anos, 4 anos, nós vamos conseguir. Isso é um trabalho, né, que tem que ser contínuo. Tem que ter, né, 4, 8, tem que ter 12, tem que ser... Enfim, é um trabalho que sai governo, entra governo, de preferência tem que investir no turismo, na qualificação de mão de obra, na educação, porque são, né, fatores principais para o crescimento de uma cidade. E aí a gente passa depois para a Câmara de Vereadores. A gente assume a cadeira, né, no ano passado, junho do ano passado, e aí continuamos o trabalho de forma, aí sim, legislando, né, e também buscando executar através de secretários. Mas antes de falar da Câmara, quero saber de você a tua experiência, como é que foi, porque a gente sabe que na vida na particular, você está lá no teu restaurante ou na tua empresa, eu quero comprar essa cadeira, vai lá, pega o dinheiro, compra a cadeira, liga para o cara, manda a cadeira. Já lá na pública não é nada disso. Quais foram as tuas dificuldades? Conviver com isso. Gilson, que na empresa você faz a hora que você quer. Ali, pô, tem licitação, tem tomada de preço, tem uma... Pô, atrapalha muito, né? Como eu disse, eu cheguei, né, na vida pública com a cultura e os hábitos da iniciativa privada. E, de fato, foi um choque. Porque você é freado toda hora. Você quer fazer a coisa para ontem, mas você tem que fazer para o mês que vem, devido a essas questões processuais que você tem que cumprir.
você tem que abrir o processo adequadamente, conformando a lei, né, 866, você tem que cumprir todos os requisitos, fazer licitações, enfim, tem que cumprir um trâmite, mas nem por isso, né, eu descansei nas minhas ações, no meu ímpeto de realizar. Eu cobrava, a gente tinha problema, né, com os outros departamentos, com as outras secretarias, a gente ia para lá, a gente fazia plantão na secretaria para poder, processo debaixo do braço, eu quero que isso aqui acelera, entendeu? Os assessores fazendo da mesma maneira, quando precisava falava com o prefeito, isso aqui está parado, isso aqui tem que resolver. Enfim, você tem que ter força de vontade, você tem que ser proativo. Na vida pública, se você não for proativo, você não realiza nada, porque o sistema, ele já, né, te impõe uma lentidão natural, já culturalmente, isso aí já vem anos, né? Não é eu que vou querer mudar, mas aí eu digo que a gente precisa de passar por reformas administrativas, né? Reformas muito, que são, né, necessárias para poder dinamizar e atender melhor o cidadão. Como é que você pode, entendeu, deixar de comprar um remédio? Como é que você pode deixar de, né, ter o problema agora, uma indicação, um trabalho que eu realizei, exemplo para você ver, né? Algumas escolas de Búzios estão com problema de ar-condicionado, né, de ventiladores. E aí você vê o aluno, né, todo dia na sala de aula, os professores, os profissionais, né, num calor tremendo, né, de verão, por exemplo, agora, um dia quente como o de hoje, tem certas salas que estão ali com algum ventilador danificado, algumas estão sem até ventiladores. Então eu fiz uma indicação, fui pessoalmente, fiz uma visita em todas as escolas, detectei os problemas e aí, né, nós fomos até a secretária, explicamos para ela, né, corremos, ajudamos a abrir o processo, porque a minha equipe e meus assessores, graças a Deus, adquiriu todo esse know-how, né, nesse período que nós tivemos lá na Secretaria de Turismo, e nós agilizamos o processo e agora, semana que vem, nós já estamos entregando os ventiladores. Foram comprados mais de 150 ventiladores e já a empresa também foi contratada para fazer o reparo, a manutenção nas escolas, nas salas que tem ar-condicionado. Então você tem que ser ágil, você tem que ser dinâmico e você tem que entrar com a vontade de realizar. Independente, né, das dificuldades que você vai encontrar, porque dificuldade tem todo dia. E a Câmara? Eu quero que você faça isso. O prefeito não faz, é diferente, quase que o mesmo problema, né? Aí, o vereador acha que pode tudo e o povo acha que você pode tudo. Aí a gente tem que explicar muito bem para a população precisa, eu acho, e eu digo, né, para o prefeito, que nós precisamos de fazer campanhas constantes na cidade. Você tem que fazer campanha, né, na educação, você tem que fazer campanha de trânsito, você tem que envolver o morador com a questão do turismo em todas as ações. E uma das, né, um treinamento que tem que ser feito, uma campanha que tem que ser feita, é essa questão do morador, né, da população entender qual é a função real do vereador, do prefeito, né, até onde você pode ir. É o que você falou. Eu, né, antes de estar secretário, de ser eleito a vereador, eu também ficava naquela, eu ainda brincava. Eu queria sentar naquela cadeira ali no mínimo 3 meses, só para entender por que as coisas não acontecem, né, com tanta rapidez como eu gostaria que fosse. E a população é a mesma coisa. A população acha que o vereador pode chegar lá e asfaltar a rua dela. A população acha que a gente pode chegar lá e resolver o problema, por exemplo, né, do posto de saúde ali do bairro. Qualquer problema. Mas eu acredito sim, o vereador ele pode buscar soluções através de cobranças, de projetos de leis, de indicação. Às vezes muitas pessoas, né, gostam de criticar a indicação do vereador. O vereador ele tem, né, como atribuição fazer as indicações através de uma demanda, né, daquela comunidade, daquela rua. Por exemplo, uma rua que não é asfaltada, uma rua que não é calçada, uma rua que não tem o seu ponto, por exemplo, de ônibus, ou abrigo de ônibus, que você fica ali, né, no sol, na chuva, esperando o ônibus ou a van passar. E aí, quer dizer, aquela população, quando a gente visita, eu gosto de trabalhar muito nos bairros, eu gosto de trabalhar muito com as entidades organizadas, porque é através dali que você conhece a demanda, né, daquele bairro, você conhece a demanda daquela classe. Nós agora, fizemos um projeto de lei, por exemplo, para os artesãos, né? Nós criamos a Semana do Artesanato e o Dia do Artesão.
que na lei federal, né, já está contemplado, mas no município de Búzios eles não estavam contemplados. Então a gente vai nas comunidades, nas entidades, levanta a demanda daquela comunidade e depois a gente coloca isso através de projeto de lei ou de indicações. E uma indicação de um bairro, né, por exemplo, da Rasa, né, aos olhos, por exemplo, de alguém do centro, acha que é desnecessário. Como é que um vereador com tanta coisa mais importante para fazer está fazendo uma indicação lá para a rua, né, por exemplo, Flores Campestre, como eu fiz, e o prefeito está atendendo agora, fazendo a pavimentação, o calçamento, né, com o saneamento básico. Aquela população, quando pisava na lama, aquela população, quando, né, passava por aquela rua para chegar até a UBS lá da Vila Verde, ou para pegar o ônibus, ela que sofria. O cara lá do centro, ele não passava não vai lá. Não sabe. Hein? Então, é isso tudo que as pessoas têm que entender. E antes de fazer qualquer crítica, procurar saber os dois lados da moeda, ir lá falar com o vereador. E eu gosto quando as pessoas me procuram, porque aí a gente tem a oportunidade de explicar como é o trabalho e, ao mesmo tempo, né, dizer sim ou dizer não. E não ficar enrolando, que não é o meu perfil. Quando eu posso fazer, eu falo que vou fazer. Quando eu não posso, eu falo pelo menos que vou tentar, mas que volto com a resposta, seja ela positiva ou negativa. Mas eu procuro ouvir a comunidade. Mas lá vocês sofrem mesmo, né? Lá não tem muita conta de gás, muita conta de luz, né? A cidade é pequena, você fala com todo mundo e você roda aquela cidade em um dia. Em um dia você roda Búzios. O seguinte, lá o vereador também é procurado todo dia, como aqui em Cabo Frio, com conta de luz, conta de gás? Tem também, tem também. Não... Receita de remédio? Tem também, mas em menor proporção. Mas tem. Isso não muda, né? A gente tem que entender que a população é carente de muitas coisas. Nós precisamos exatamente atender essas carências. A gente precisa de buscar soluções para as carências. E aí, entendendo as carências, nós vamos buscar, né, fazer um projeto de lei, cobrar do prefeito, né, buscar um recurso estadual, um recurso federal. Tudo é possível, Gilson, a política, ela é a arte de se realizar. É através da política, quando um político é sério e ele quer fazer, ele transforma uma cidade, ele transforma a vida, né, de uma cidade. E aí, quando eu digo que você vê exemplos ruins, como você vê exemplos bons. A cultura, graças a Deus, do povo brasileiro está mudando. O povo brasileiro não aceita mais aquele político que vem só para falar, para enganar e para prometer. O povo hoje está atento, ele está sabendo cobrar, ele está sabendo acompanhar o trabalho do político, ele está fazendo um trabalho maravilhoso que é de se manifestar, de colocar a opinião dele sempre quando tem oportunidade. Nós lá em Búzios, nós temos muitas audiências públicas, exatamente trazendo, a Câmara de Vereadores faz muito isso, traz a população para dentro para discutir os assuntos que são importantes do município. E isso dá a oportunidade da população se manifestar, falar onde está, né, apertando ali o problema no bairro, né, levando as demandas. E o político sério, ele tem que atender as demandas da população, ele tem que ali, né, abraçar aquela demanda. Se é uma necessidade, nós não podemos atender individualmente, mas nós temos que atender o coletivo. O coletivo é mais importante do que, né, a cidade, do que o vereador, do que o prefeito, porque não estou falando, nós vamos passar, mas eu vou continuar morando em Búzios, já moro há 22 anos e não quero, nem tenho pretensão de sair dali. Então eu quero, né, fazer essa cidade dar certo. E ela tem um potencial extraordinário, como eu nunca vi em nenhum outro município. É uma cidade que tem empresários de todo o escalão que você possa imaginar. É dono de empresas, são empresários bem-sucedidos em todas as áreas, são políticos, né, muito representativos no nosso Brasil, que ajudam, que têm ajudado muito o município através de recursos, de emendas federais, estaduais, para que a gente aplique na saúde, na educação. Essas verbas, como eu te falei, né, de sinalização, foram verbas, né, federais. A Praça Zé Paraíba, lá na Sem Braços, também foi com recurso federal. UBS, né, todas essas obras que estão acontecendo na cidade, né, a maioria delas não são com recurso municipal, mas foi um trabalho, né, do prefeito de buscar, foi um trabalho do vereador de ir buscar. E aí, o que está escrito aqui nesse primeiro papel de cá? Pô, meu amigo, é o balanço que você fez? Não, é que eu quero que você faça o balanço. Vamos fazer o balanço do que você fez até agora. Nós temos lá. Na Câmara. Projeto, na Câmara, né? Na Câmara. Projeto de lei.
Projeto de lei, a questão, por exemplo, do locadouro público. Nós em Búzios, infelizmente, até hoje, nós não temos sinalização, placas, né, de nome de ruas. E isso foi uma promessa que eu fiz na campanha em 2012. E eu quero dizer que de 100% de todas as promessas que eu fiz, eu já cumpri mais de 80%. Pô, que beleza. Entendeu? Uma delas ainda está em encaminhamento, que é essa aqui. Projeto de lei que eu fiz quando logo assumi, foi o primeiro projeto de lei que eu fiz. Né, solicitando, fazendo um projeto de lei para que o prefeito, para que o executivo, né, buscasse recurso, colocasse um recurso para poder implantar a sinalização de rua, dando nome às ruas para que o correio entregue a correspondência para o morador. Ela já tem rua ou você tem que criar? Não, já tem, nós fizemos, já tem, muitas delas, eu diria que 70% já tem, né, os nomes, já está em encaminhamento, já tem um processo, né, em andamento, onde está aguardando agora fazer a licitação para que a empresa, né, coloque, né, esse projeto em andamento. Aí o recurso já está disponibilizado e eu acredito que a licitação, se não me engano, o doutor André me falou que é mês que vem. Então a empresa que ganhar, ela vai atender a demanda de colocar as placas na rua do nosso município. Cabo Frio já está aí, maravilha, todas as ruas praticamente, né, com placas, enfim. É isso, é no mínimo, são coisas básicas, né, essenciais que não podem aceitar. Faz uma diferença terrível, principalmente para o turista, né? Imagina, o morador, às vezes, ele tem que sair lá da casa dele para ir a um posto do correio para poder pegar uma correspondência. Às vezes muitos têm aquela questão de pagar a conta atrasada, porque quando ele vai buscar, já venceu. Quando ele chega lá no correio, já venceu a conta. Aí ele paga com multa. Então, é de direito né, do cidadão, é cidadania isso. É você receber as suas correspondências, né, na sua casa. Como toda cidade faz, por que Búzios não pode ser assim? É verdade, é verdade. Então, isso é interessantíssimo. Nós estávamos com um problema sério com a questão, por exemplo, dos uniformes. Né? Teve um problema lá no Executivo que não estava entregando os uniformes. Eu fiz um projeto de lei com prazo determinando a data da entrega, 60 dias, né, a partir do início do ano letivo, o uniforme tem que ser entregue para os pais, para os alunos. E está sendo cumprido. O legal é você ver uma lei sua, uma indicação sua sendo realizada. Isso que é, de fato, importante. Cardápio escolar, também outro projeto de lei de minha autoria, onde a gente, né, colocou que o Executivo tem que dar publicidade a esse cardápio no boletim oficial, no site da Prefeitura, né, cada colégio ali, num local visível, né, tem que colocar o prato que vai servir a semana inteira, né, quais são os ingredientes. Isso tudo está sendo, graças a Deus, cumprido, porque eu tenho retornado, ido às escolas para poder ver se isso está sendo cumprido. E quando não é cumprido, eu chamo o secretário e cobro. E, se possível, e, se necessário, falo até com o prefeito, como em alguns casos. Nós aqui estamos também, por exemplo, da nossa funcionária doméstica, não tem os devidos valores, né? As pessoas às vezes acham que funcionário doméstico é algo que é escravo, né? Tem os seus direitos e tem que ser colocado, né, em lei. E eu instituí essa lei, né, do colaborador doméstico, da empregada doméstica no município. Como eu falei para você, o dia do artesanato, né, foi agora dia 19 de março, também instituí a lei do dia do artista plástico e da semana do artista plástico, a semana do turismo, que, né, é de autoria da vereadora Joyce, que quando eu estive secretário, nós implantamos, nos 2 anos que eu estive lá, nunca foi, né, feita a semana do turismo, e nós constituímos, através, né, da Câmara de Vereadores, um recurso, né, uma verba para poder implantar essa semana do turismo. Tem aqui também a lei referente à regulamentação do turismo náutico no nosso município, que estava totalmente desordenado. Nós não tínhamos lá as escalas, por exemplo, né, das escunas, né, era uma baderna, cada um chegava lá e saía em qualquer horário. Então nós instituímos essa lei, né, colocando
um quadro de horário, né? Tem que passar por vistorias anuais. Toda a escuna do nosso município tem que passar por vistorias anuais para verificar da segurança daquele equipamento, se tem colete salva-vida para todos, né? Extintor de incêndio, se passaram por treinamentos. Então, isso tudo, antigamente não tinha. E isso se chama turismo, isso se chama preocupação com o morador e preocupação com o turista para que evite acidentes, né, no nosso município. Além, o Gilson, desculpa, de indicações, né, que foram mais de 60 indicações, dentre essas 60, mais de 30 já foram atendidos pelo prefeito. Pô, índice bom, hein? Então, Caramba. porque indicação é algo que você sabe que o prefeito faz ou não faz. Faz ou não faz, mas Ele também tem que ter realiza, o cuidado do vereador de realiza ou não de fazer realiza. indicações que possam ser realizadas. Exatamente, né? colocação de lixeiras nas vias públicas, né? Nós tínhamos problemas de Esse falta. problema em Búzios é crônico, né? Então, agora já foram, né, colocadas lixeiras, construção de UBSs, que é 100 braças, agora vai iniciar a obra. Vai iniciar a obra agora da UBS de 100 braços. Zé Gonçalves, indicação também de UBS que eu fiz. Bahia Formosa, também uma indicação. A saúde de Búzios está caminhando para um patamar de atender, né, de cobrir todos os bairros e toda a população. Vai ter, né, instalada a policlínica, a UBS de família para prevenção. E a prevenção é mais importante do que... A maior economia que pode existir é a prevenção, né? Sabe aquele trecho ali da José Bento Ribeiro Dantas, aquele ruim ali entre Tartaruga e o PU de Manguinhos, aquele trecho feio que denigra a imagem da nossa cidade? Né, o prefeito já me prometeu que vai realizar aquela obra do acostamento ali, fazendo uma ciclovia, né, deixando aquela área ali nas laterais da pista, né, de forma adequada, de nível Búzios. A duplicação não sai. A duplicação não sai porque a questão, né, do Estado. Era uma obra que já estava até licitada, não sei se você chegou a ver, foi instalado até o canteiro de obras ali naquela região do CVT, ali onde é o Centro de Vocacional Tecnológico. Ali já estava 23 milhões, Ademilton, já destinado para fazer o recapeamento desde o início ali do Cruzeiro até, né, o centro da cidade e uma obra, uma nova pista que corta ali paralelo ao campo de golfe e sai ali em frente ao hospital. 23 milhões. Com essa queda da arrecadação, com essa crise que se instalou no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, né, o governador brecou, né, desfizeram o canteiro de obra. Infelizmente, né, a obra não vai sair até, né, segunda ordem ou até um novo momento, né, no nosso... Vamos falar agora de política um pouquinho. Como vereador, como político, eu queria que você me explicasse uma coisa. O Mirim elegeu 7 vereadores, André Granado elegeu 2 vereadores. Hoje, André Granado tem maioria. Como você explica isso como político? Ademilton, eu acredito... Não, Gilson. Desculpa, Gilson Pérez. Eu acredito que a política, né, ela é feita através de projetos. Quando você se coloca como um candidato, um pré-candidato, você tem um projeto para a cidade. Senão você não tem, né, argumentos para você convencer aquele eleitor de que você será um bom vereador ou um bom prefeito. E esses vereadores, nós somos 9 vereadores no município, né? O vereador, ele tem um alinhamento com também os projetos do prefeito, do executivo. O vereador, como nós acabamos de dizer, ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa, né, da execução do executivo, do prefeito. O prefeito tem que atender também as demandas da comunidade através dos vereadores. Então, o vereador, ele tem um alinhamento com um projeto de governo do prefeito A, B ou C. E no momento de uma campanha, no momento eleitoral, você tem que exatamente buscar essa identificação com o prefeito A, B ou C. Os seus projetos com o projeto do executivo, buscando sempre, né, o melhor para a cidade. E nesse momento, quando, na época, os vereadores já tinham um alinhamento com o prefeito anterior, naturalmente, é porque eles tinham algum tipo de concordância com aquele projeto. E depois, quando você se torna
vereador, quando você é eleito, você tem que buscar, né, atender às demandas da população. E essas demandas, elas passam, né, por uma cobrança diária né, dessa comunidade. E você, naturalmente, você tem que procurar alianças. Sem alianças, você não consegue vencer. E nesse caso, quando houve uma mudança, eu não diria nem mudança de atitude do vereador, quando foi eleito com um prefeito e depois ele se alinhou com o prefeito que está hoje na cadeira. Porque ele não concordava com aquele projeto do prefeito eleito, ele concordava com o projeto do que não foi eleito. Perfeitamente. E ele pediu o voto dizendo que ia seguir a linha daquele prefeito. Perfeitamente. Aí, de repente, aquele ele prefeito passa não pra é cá. eleito, aquele prefeito não é eleito, o prefeito que ele andou com ele, mas ele tem que buscar se alinhar ao prefeito que está na cadeira. O prefeito que é eleito, ele é um prefeito de todos, inclusive do próprio vereador. Sim. Eu acho isso, aliás, sinceramente, eu acho que vereador, ele não pode estar alinhado nem com o prefeito A e nem com o prefeito B. Ele tem que se alinhar aos projetos, como eu falei. Mas você sabe que aqui não existe isso. Mas aí é por isso que entra a politicagem. Porque você sabe o que me preocupa? Mesmo, às vezes, um prefeito sendo bom e fazendo bem para uma cidade, muitos políticos irresponsáveis, né, fazem oposição só por fazer. Ele deveria, Gilson, entendeu? Primeiramente, se ater às necessidades do município e da população. Certo. Na necessidade do município, iria contra o que ele pregou, porque ele entendeu que aquilo não era necessidade, mas ele votou. Mas o que me preocupa é a fala do Toninho Branco quando era prefeito, você deve lembrar. Não, na Câmara não tem problema que os vereadores têm um bifinho. Você lembra disso? Essa acusação é feita, né, de forma leviana, porque a pessoa, quando faz uma acusação desse nível, ele tem que, no mínimo, provar. Ele tem que, mas ele não tem que provar. Ele disse que ele dava o bifinho. Ele, prefeito, disse que dava o bifinho, não tem mais prova nenhuma. Se ele dava, então por que Você ele não lembra provou? dessa declaração dele? Eu lembro dessa declaração, mas aí eu estou dizendo, quando um prefeito ou qualquer pessoa falar alguma coisa, ele tem que provar através de algo que seja realmente plausível, alguma coisa que de fato vai comprovar uma denúncia tão grave como essa. Mas olha só. E eu acho que o vereador, se fosse vereador na época, eu teria entrado com uma ação contra o prefeito. Se você não tivesse levado o bifinho. Eu teria entrado uma ação contra ele. Se você não tivesse levado o bifinho. No momento em que nenhum entrou, todos levaram o bifinho. Se eu disser, Zé Márcio, seu cabelo é preto. Você vai dizer, não, meu cabelo é branco. Né? Não, todos os vereadores levam o bifinho. E todos ficaram calados. Não tem mais nada que provar. Aí quem, né, concordo com você, se você está lá. Se André disser hoje que aquele ditado popular, quem cala consente. Se você, André, disser, eu dou bifinho para os meus vereadores, o que você vai falar? Eu? Não, irmão, eu entro com ação e peço ele que prove na justiça. É o seu dever, que prova na justiça e ele vai ter que responder pela... Nenhum fez isso. Então levavam o bifinho mesmo, né? Aí eu não sei de que forma, porque eu não era vereador. Vamos deixar bem claro que não foi no seu mandato. Isso foi lá atrás, Toninho Branco. Não, o que me preocupa, Zé Márcio, é se isso estaria acontecendo nessa Câmara, porque eu achei uma coisa absurda. 7, hoje ele tem maioria esmagadora na Câmara. Olha só, Gilson, eu fui eleito com alinhamento com o prefeito doutor André Granado por acreditar nas propostas, no projeto dele. Perfeito. E conhecer ele como pessoa, como médico. Eu gosto de avaliar o político baseado no passado dele. Eu avalio as pessoas pelos atos, pelos frutos que ele tem. E o doutor André é um médico que está instalado em Búzios há mais de 25 anos, chegou com muito simplesmente atendendo de forma nos PUs da nossa cidade, plantonista, e se mostrou como excelente médico e conquistou o espaço dele na cidade como médico e foi acolhido pela cidade, pelos moradores, é uma pessoa muito querida pelos pacientes dele, e depois foi esteve secretário de saúde e aí desenvolveu um trabalho de forma brilhante, que deu a ele a possibilidade realmente de hoje ser um prefeito de nossa cidade. Porque o povo reconheceu o trabalho dele como médico, reconheceu como secretário de saúde, e agora nós vamos avaliar, o povo vai avaliar se ele realmente foi um bom prefeito
Nas próximas eleições, aí nós vamos ver se o povo concorda, porque a maioria é que decide o futuro de um político. Então, eu me alinhei ao projeto, né, que ele apresentou para executar, né, nos próximos 4 anos. E só 2 vereadores foram eleitos juntamente com o prefeito. E eu continuo coerente na linha de continuar apoiando os projetos de continuidade que o doutor André tem, que vão ao encontro aos projetos que eu acredito para a cidade. Projetos de infraestrutura, projetos no turismo, projetos de qualificação de mão de obra, projetos na saúde. Então, eu acredito em trabalho, eu acredito em quem trabalha, em quem tem projeto e quem quer fazer. Eu não acredito em discursos vazios, simplesmente pessoas que estão querendo pegar o poder pelo poder. O poder pelo poder, nós já passamos por essa fase. A população do Brasil não aceita mais o projeto de poder pelo poder. Nós queremos ver obras concretas, realizações que beneficiam, né, a população. Nós precisamos de ver, né, pessoas trabalhando em prol. Nós somos síndicos, nós somos empregados do povo. Nós não fomos ali, somos eleitos para fazer um trabalho para eu mesmo ou para um pequeno grupo de pessoas. Nós temos que buscar atender às demandas da população. O turismo é algo que eu venho falando há muito tempo. Nós precisamos de investir no turismo da cidade porque é o futuro da nossa cidade, é o futuro da geração de emprego, é o futuro dos jovens da cidade. Uma faculdade na nossa cidade é necessária para que o cidadão buziano, o jovem buziano, não precisa de vir aqui para Cabo Frio, para Niterói, para o Rio de Janeiro, para poder estudar. Então nós temos que buscar atender essas demandas, como no todo. Então eu acredito nisso, eu acredito, né, num projeto, eu acredito num plano de trabalho. E esse plano de trabalho, ele precisa de ser realizado em 4, em 8 anos, ele tem que ter sequência. Em 4 anos você sabe que não se realiza praticamente, né, dependendo do plano. Mas agora vai ter que ser assim, que não vai haver mais reeleição. Aí parece que vão passar para 5 anos, né? Eu quero deixar o prefeito de lado da nossa conversa, porque eu queria que ele tivesse a coragem, como eu já falei várias vezes, convidei várias vezes aqui, dele vir aqui prestar conta do mandato dele comigo. Eu gostaria que ele tivesse essa coragem, essa hombridade de vir aqui. Mas ele não teve até hoje e não vai ter, não. Então eu não quero fazer nenhum comentário sobre o prefeito, porque você não tem nada a ver com isso e você, meu vereador, esquece esse negócio do prefeito. Não quero bater nele na sua presença para não dizer que foi você que veio aqui e falou. Porque uma vez eu fui falar para um vereador que, segundo um médico, o melhor secretário de saúde de Búzios tinha sido Alexandre Martins, ele mandou minha filha embora da prefeitura. Então eu não quero misturar com você o negócio do prefeito. Aí ele é comigo ele. Como médico, concordo com você, excelente médico. Agora, como prefeito, eu queria que ele tivesse a coragem de sentar aqui. Você pode levar um recado para ele? Estou esperando ele aqui para prestar conta do mandato dele. Mas vamos deixar exatamente a população decidir, a população que avalia. Mas eu quero ajudar a população. A população vai avaliar. Mas eu quero ajudar a população a fazer essa avaliação. Ele realizou o trabalho dele, como ele aplicou os recursos, né? Nesses 4 anos. Olha que você vai acabar me fazendo falar, eu não quero falar nem de banheiro químico, meu filho, eu não quero nem falar de banheiro químico. Então voltamos eu quero falar da sua. Vamos lá. Você é pré-candidato à reeleição? Eu sou pré-candidato à reeleição, a vereador de Armação dos Búzios. Que beleza, hein? Graças a Deus. Eu me sinto credenciado para isso, eu me sinto, né, legitimizado para, né, continuar o meu trabalho que iniciei e acredito muito, né, Posso te confessar uma coisa? Posso? Pois não. Nós temos uma amizade antiga lá do restaurante, aquele negócio todo. Quando você se candidatou a vereador, eu disse, mais um. Mais um. Primeiro não vai ser eleito. Depois, a primeira você não foi eleito, né? Em 2008 eu fiz uma campanha de 45 dias. Olha, você me surpreendeu. E eu quero te parabenizar, porque como secretário de turismo, você foi, segundo a minha avaliação, excelente. Muito obrigado. E como vereador, está sendo excelente também. Então eu queria te parabenizar por isso. E vindo de você, eu fico muito lisonjeado, eu fico muito feliz, porque é isso, né, que eu preciso. A gente precisa ser avaliado pela população, pelo eleitor, né? E não sou eu que vou dizer que realizei um bom trabalho, não sou eu que vou dizer que eu fui um excelente secretário, um excelente vereador. O que a gente tem que fazer é trabalhar. O que nós temos que propor são planos, são ações
que tem que ser colocado em prática, porque eu falar, papel aceita tudo. Papel aceita tudo, mas tudo que você falou aí eu acompanhei. Então, eu tenho aqui a minha prestação de conta, tenho levado isso para a comunidade e é isso que eu tenho ouvido. As pessoas dizem, pô, Zé Márcio, você trabalha, você está realizando um bom trabalho, você está contribuindo com a cidade, você está atendendo os pleitos, né, dessa comunidade, da minha comunidade, enfim. Isso é gratificante, porque é isso que um político precisa de ouvir. Você imagina eu assumo uma cadeira e aí depois eu vou ficar aí de vida boa na hora, né, da campanha novamente de eu pedir o voto. Com que cara que eu vou chegar para o eleitor e pedir novamente? E você não me acompanha muito, porque você está em Búzios, eu estou em Cabo Frio. Mas o meu telespectador que está lá em casa, ele sabe de uma coisa. Se tudo que você falou aqui para mim fosse mentira, eu não teria aceitado. Tá tudo aqui. Eu teria te contestado e teria feito. O telespectador me viu ficar calado, sabe que realmente você fez o que está aí. Que eu diria, não, Zé Márcio, graças assim não. a Deus. Não, então, infelizmente eu não, né, no nosso tempo não deu pra permite, ver não tudo, dá para mas ler tudo. O que você falou aí, eu acompanhei, eu presenciei e sei que por isso eu estou te parabenizando. Mas eu estou disponível, né, para qualquer cidadão buziano, para, né, no meu gabinete ou aonde for, né, que você queira marcar uma reunião, eu estarei presente para prestar conta, para esclarecer dúvidas, enfim, para ouvir sua sugestão, né, para eu poder melhorar, para eu poder me aperfeiçoar na minha função, visto que isso para mim é novidade, né? Eu me tornei político só há 3 anos atrás, enfim, eu estou, né, procurando aprender, estou procurando, né, buscar me aperfeiçoar sempre para poder fazer um trabalho, porque eu, quando assumo uma responsabilidade, Gilson, eu gosto de, né, ouvir elogios. Quem não gosta de ouvir elogio? Claro. Eu prefiro trabalhar para ouvir elogios do que, né, não trabalhar e para receber críticas. Então, eu não gosto de crítica, eu prefiro, não que eu não goste, né, é que eu trabalho sempre para o aperfeiçoamento e para atender uma demanda sua e para, né, cumprir com aquele compromisso que eu assumi. Então, eu quero fazer isso, porque eu acredito que eu posso ajudar muito. Então você vai assumir um compromisso comigo. A eleição é em outubro, mas eu queria que você, antes da eleição, ainda voltasse aqui umas 2 vezes para conversar com meus amigos. Volto. Eu sei que às vezes eu falo com você aí por falta de tempo. Mas eu compreendo também, até porque você só pode 2 vezes na semana, né? Porque terça e quinta tem sessão, só fica segunda e quarta para você vir aqui. Eu caminho muito, eu trabalho 12, 14 horas por dia, sempre, né, os meus negócios agora eu, né, deixei um pouco de lado, meus sócios estão cuidando, graças a Deus, as coisas, né, têm fluído. Bem, né? Mas eu tenho participado dos meus negócios só, né, como cliente e como sócio, que vou lá para participar ali das reuniões, enfim. Mas estou trabalhando integralmente, né, para a população de Búzios, para a cidade de Búzios, para a gente buscar melhorar essa cidade que é tão linda e merece esse trabalho e merece esse respeito. Parecia que 1 hora era muito tempo de programa, né? Mas eu queria que você se despedisse do nosso público, porque infelizmente nós chegamos ao final. Primeiramente, Gilson Pérez, agradecer a você, né, mais uma vez por essa oportunidade. Sem o seu convite, sem esse carinho tão grande que você tem por mim, por Búzios, eu não estaria aqui. Então eu agradeço você e, óbvio, aos seus telespectadores, que sem eles nós não faríamos esse programa. Você não estaria até hoje há tanto tempo, né, realizando um trabalho informativo, levando conhecimento, levando informação para o seu telespectador, e dizer a vocês que eu estou disponível a qualquer momento, é só agendar para que a gente possa conversar melhor, com mais tempo, né, e ver a sua necessidade, ver a sua demanda e atender os seus pleitos, né, dentro do possível, dentro da lei, dentro do que me cabe como vereador, fazendo indicações, né, fazendo projetos de leis que vão beneficiar você e a comunidade. Então, eu deixo aqui o meu convite a vocês que me procurem, né, quando necessário for, para discutirmos e para trabalharmos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Fora da Câmara, onde é que o eleitor pode te achar? Eu tenho sessões terças e quintas, né, a Câmara de Vereadores, sempre nas terças-feiras pela manhã eu estou na Câmara. Na quinta-feira, além da sessão à tarde, eu estou disponível no meu gabinete para atender. E também tenho um escritório ali em Manguinhos, na José Bento Ribeiro Dantas, onde nós marcamos ali agendas também para atender pessoas fora de horário, porque a Câmara só funciona até às 17 horas.
Então, lembra o número? ali é em frente ao DPO de Manguinhos. Frente ao DPO de Manguinhos? É um número lá, eu não. Ali ao lado atrás da imobiliária. Ao lado da imobiliária Irineu Vargas. Pronto. Tá? Depois Muito eu obrigado a propaganda. vocês. E um prazer estar com vocês aqui. Um bom dia a todos. Obrigado, Zé Márcio. Assumiu o compromisso, ele vai voltar aqui com a gente, tá vendo? Muito obrigado por ter ficado conosco. Até o próximo programa, meu amigo.